Hello! Boa tarde, buenas tardes. Gente, eu tô tentando aqui faz tempo entrar nessa live pra mostrar pra vocês porque eu tô gravando pra sair aqui no canal, mas a internet não tá me ajudando, gente, sério. E aí eu querendo falar, né, que muita gente tá me fazendo perguntas sobre os cursos, sobre as maquiagens, como é que tá a vida. E é isso, gente, eu venho me dividindo aqui entre o projeto, né, entre a família, tudo isso. Mas agora deu certo aqui a internet. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas. Francilene, Dias, é isso? Boa tarde para vocês, que Deus abençoe. Então, assim, gente, esse podcast eu tô querendo fazer durante uma semana com vocês. Uma semana ao vivo, onde eu vou estar aqui falando para vocês sobre o conhecimento, né, da automaquiagem, o que eu trago de diferente para vocês, né, falando um pouquinho do visagismo, da colorimetria na maquiagem e a consultoria de imagem e estilo pessoal. Como eu venho falando nos meus vídeos, a maquiagem ela mudou muito e eu fico acompanhando, né, os famosos, os artistas, pessoas que estão aí em alta, e eu fico vendo que cada vez mais, né, os maquiadores, eles estão precisando fazer uma reciclagem. Isso, uma reciclagem, porque quando você tem um conhecimento nas suas mãos, você entende melhor o rosto, né, da artista, o rosto da sua cliente que está ali com você diariamente fazendo a maquiagem. Então, o que é que eu trago de diferente para vocês? É porque essa maquiagem que é o mapeamento, não estou dizendo que o mapeamento não é legal, é sim, é perfeito. Só que por trás desse mapeamento, eu quero falar para vocês que existe o visagismo. O que é o visagismo, Lani? O visagismo é quando eu descubro a minha identidade, ou seja, a identidade do meu cliente. Se ele tem um rosto oval, triângulo, coração investido, cada um de nós temos um tipo de rosto diferente. E o visagismo, quando o especialista estudou, né, lá atrás para poder ver o rosto da cliente dele, para poder trazer essa identidade, ele pensou em quê? Na expressão. Ou seja, por mais que você faça a marcação correta, existe um verdadeiro estudo, que eu bato sempre nessa tecla, que é o visagismo. O visagismo, ele mostra a sua identidade. O que é visagismo? É o estudo do seu rosto. É uma identidade a qual você me dá uma foto sua sem maquiagem, sem nada, e eu vou fazer ali o estudo. Ou seja, eu vou corrigir os traços. Se o seu olho é pequeno, ele vai ficar maior, né, com a maquiagem. Por exemplo, eu tenho um olho muito pequeno, sem maquiagem. Quando você faz esse delineado, ele abre. Percebam que os meus olhos, ele abriu muito. Por quê? Porque eu fiz o mapeamento, né, correto do tamanho do meu olho proporcional ao meu rosto. Outra coisa que eu venho batendo também muito na tecla é sobre a questão da base. Gente, a base, ela tem um pigmento a qual a gente faz uma mistura junto com... Quando eu fazia as aulas lá no início, né, e que eu vinha com as tinta guache, ela é para treino, porque elas são parecidas com esse pigmento. Existe uma palheta de pigmentos, a qual a gente faz
não é a mistura, a gente faz a criação, no caso do subtom, né, dessa tonalidade, ou seja, eu pego uma cliente que ela é rosada, que ela tem o rosto rosado e nessa parte aqui é branco, nessa parte aqui já mudou, né, do rosto. Então, assim, um rosto totalmente tá todo desfigurado, digamos assim, né? Não tá mais a tonalidade da pele dela. Então, o que eu vou fazer com essa base? Eu vou pegar essa base e esse pigmento com o pigmento certo e vou criar um subtom. Então, quando eu crio esse subtom, eu chego na tonalidade da minha cliente. O que acontece hoje? Muitos erros na maquiagem porque não entende, né, sobre o tom e o subtom, né, e não consegue trazer a naturalidade da cliente. É isso que acontece. Aí, ou seja, se ela é morena clara, ela tá lá com a base branca. Então, totalmente errado, porque a maquiagem, talvez, né, da forma que foi ensinada, não estava corretamente sendo aplicada. Então, é isso, o estudo que eu venho fazendo durante esse tempo, né, a qual eu ensino já há um bom tempo, já passei por muitas instituições e hoje ministro online e presencial, é um curso realmente que vale muito a pena. Não por causa que que eu queira, né, mostrar aqui para vocês, ela tá querendo mostrar o trabalho. Não porque vale porque houve um investimento, né, eu passo horas e horas estudando sobre isso, sobre cada assunto, sobre tonalidade, sobre essa questão do visagismo, sobre a consultoria de imagem. Então, assim, trazer a maquiagem verdadeira para vocês, uma maquiagem que lá na Criolã, Itália, está, né, sendo passada por várias pessoas num valor assim que vocês nem imaginam quanto é esse estudo lá fora. Então eu trago para vocês esse estudo, né, aprofundado, um estudo que eu tenho orgulho de fazer parte, né, dessa escola, ser uma professora internacional hoje com reconhecimento, né, dentro e fora do Brasil. Então, assim, o que eu quero explicar para vocês durante esse nosso podcast, né, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, vou trazer para vocês, vou contar um pouquinho de cada base, o que você precisa utilizar no dia a dia, qual é a base, né, do dia, qual é a base da noite, qual é o pó que realça, qual é o pó que é bom, qual é a diferença dos dois pó. Então, assim, são muito assunto que eu posso trazer aqui para vocês durante esses dias no podcast, a qual eu vou estar, né, dividindo com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho desse trabalho que eu amo fazer, a qual eu estava um pouquinho distante, mas estava com muita saudade de vocês. Por quê? Porque é a vida, né, de mãe, de empreendedora. Essa é a vida, né, da Lani. Corrida, mas eu estou trazendo essa novidade para vocês e espero que vocês comentem, que vocês compartilhem e que vocês abracem esse novo projeto que eu estou trazendo para vocês. Vocês vão poder acompanhar também no meu canal do YouTube, né, Lani, especialista em cor e maquiagem, e também no TikTok. A gente tem uma estreia para o TikTok daqui a pouco, que era para iniciar uma live, só que como a internet não estava ajudando, né, eu tive que voltar aqui para o Instagram, né, quando eu consegui entrar com a internet boa. E é isso, e eu quero que vocês deixem aqui as caixinhas de pergunta, qual as dúvidas de vocês, e eu vou estar fazendo tirando todas as dúvidas de vocês, porque eu quero entender, né, como que tá a cabeça de vocês hoje
sobre a questão, né, da imagem de vocês, porque quando eu falo de automaquiagem, quando eu falo de autoestima, antes da autoestima vem a imagem. Então, a sua imagem, ela reflete muito, muito, muito. Eu sempre falo isso, muito no que você está trabalhando, no que você quer alcançar, né? Então, a imagem, ela é tudo. É tanto que hoje os famosos, eles fazem, né, essa aula de consultoria de imagem. Eles têm ali uma pessoa que é responsável para indicar as roupas certas, o que combina, o que não combina, o que está em alta, o que não está em alta. Então, e eu como especialista da consultoria, né, de imagem e estilo pessoal, eu acompanho muito isso e trago também, né, para mim, para o meu trabalho, e me ajuda muito. E eu posso dizer que me ajuda muito, pode ajudar você. Então, se você não conhece, não sabe nada sobre o visagismo, sobre consultoria de imagem, me acompanhe aqui, acompanhe lá o nosso canal. Eu vou ficar muito feliz de ter você como meu convidado, como meu novo seguidor. E sejam bem-vindos, bem-vindos. Eu quero falar um pouquinho com todos vocês, né? Daí da Itália, da Espanha. Estou muito contenta em abrir no trabalho, né? No trabalho de maquiagem para todos vocês.